Olá, amigos! Retomando nossa leitura do livro Osho, o Livro das Crianças, nós paramos na página 33 e por hora vamos voltar para a página 34, uma nova pergunta. Tem 3 páginas, vamos ver se a gente consegue gravar o mais rápido possível para não ficar com um vídeo muito extenso, tá bom? O que mais pode ser feito para que o nascimento de uma criança seja feito da forma mais suave possível? Quando a criança sai do útero, é o maior choque da sua vida. Nem mesmo a morte será um choque tão grande, porque a morte virá sem aviso. A morte virá, muito provavelmente, quando ela estiver inconsciente. No entanto, quando estiver saindo do útero da mãe, ela está consciente. O longo sono de 9 meses, um sono tranquilo, é perturbado. E em seguida é cortado o cordão que une a criança à mãe. No momento em que se corta o cordão, se junta ao filho à mãe. Cria-se um indivíduo medroso. Não é o caminho certo, mas é o que tem sido feito, é assim que tem sido feito até agora. A criança deve se apartar da mãe da forma mais lenta, mais gradual. Não deve haver esse choque, e isso pode ser providenciado. É possível fazer uma preparação científica. Não deve haver luzes ofuscantes na sala, porque a criança viveu durante 9 meses na escuridão absoluta e tem olhos muito frágeis que nunca viram luz. E em todos os hospitais há luzes ofuscantes, luzes de tubo, e a criança de repente se depara com a luminosidade. A maioria das pessoas sofre de problemas nos olhos por causa disso. E mais tarde tem que usar óculos. Nenhum animal precisa de óculos. Alguém já viu animais com óculos lendo jornais? Seus olhos são perfeitamente saudáveis a vida inteira, até a morte. É só o homem. E o começo disso acontece nos primórdios. Não, deve-se dar a luz no escuro ou com muita pouca iluminação, talvez velas. A escuridão seria melhor, mas se for necessário um pouco de luz, então velas são uma boa opção. E o que os médicos fizeram até agora? Eles sequer dão um pouco de tempo para a criança se familiarize com a nova realidade. O modo como dão as boas-vindas à criança é tão ridículo. Eles suspendem com as mãos a criança pelos pés e lhes dão um tapa no bumbum. A ideia por trás desse ritual estúpido é que vai ajudar a criança a respirar, uma vez que no útero da mãe ela não respirava por conta própria, pois era a mãe que respirava por ela, que comia por ela, fazia tudo por ela. Vir ao mundo e ser saudado de cabeça para baixo e com um tapa no bumbum não é um bom começo. Mas o médico está com pressa. De outro modo, a criança começaria a respirar por livre e espontânea iniciativa. Além disso, é preciso que a mãe deixe sobre a barriga da mãe. Além disso, é preciso que a deixe sobre a barriga da mãe, em cima da barriga da mãe, antes de se cortar o cordão umbilical. A criança deve ser deixada sobre a barriga da mãe. Ela esteve dentro da barriga da mãe, por baixo, e agora está por fora. Não é uma grande mudança. A mãe está lá, a criança pode tocá-la, pode senti-la. A criança conhece a vibração, tem perfeita consciência de que esse é o seu lar. Ela veio para fora, mas esta é a sua casa. Deixem-na ficar com a mãe um pouco mais, para que se familiarize com a mãe do lado de fora, pois do lado de dentro a criança já a conhece. E não se deve cortar o cordão que une a criança à mãe até que ela comece a respirar por conta própria. E agora, o que se faz? Corta-se o cordão e dá-se um tapa na criança para que ela tenha que respirar. Mas
Essa é a maneira de forçá-la. Isso é violento e absolutamente anticientífico e antinatural. Deixe-a primeiro respirar por livre e espontânea vontade. Vai levar alguns minutos, não se deve ter muita pressa. Trata-se da vida inteira de um homem. O médico pode fumar seu cigarro 2 ou 3 minutos depois. Pode sussurrar palavras doces para sua namorada um pouco mais tarde. Não vai prejudicar ninguém. Qual é a pressa? Será que não se pode dar à criança 3 minutos? A criança não precisa de mais do que isso. Basta deixá-la por conta própria. E dentro de 3 minutos ela começa a respirar. Quando começa a respirar, torna-se confiante de que pode viver por conta própria. Daí então, pode-se cortar o cordão umbilical, pois ele é inútil agora e não vai causar nenhum choque à criança. Depois, o passo mais importante é não colocar a criança em cobertores, em uma cama. Não, durante 9 meses ela ficou nua, sem cobertores, sem travesseiros, sem lençóis, sem cama. Portanto, não se deve fazer tal mudança tão rapidamente. A criança precisa de uma pequena banheira com a mesma solução de água que estava no útero da mãe. Do mesmo modo que a água do mar, que precisa da mesma quantidade de sal, da mesma quantidade de substâncias minerais, exatamente a mesma coisa. Essa é mais uma vez a prova de que a vida deve ter acontecido pela primeira vez no oceano. Ainda acontece na água oceânica. É por isso que quando está grávida, a mulher começa a comer coisas salgadas. Porque o útero passa a absorver o sal. E a criança precisa exatamente da mesma água salgada que existe no oceano. Portanto, basta compor a mesma água em uma banheira pequena e deixar a criança deitada ali, para que ela se sinta perfeitamente acolhida. Essa é a situação com a qual é familiarizada. No Japão, um monge zen tentou um grande experimento que está ajudando uma criança de 3 meses a andar. O monge foi lentamente diminuindo a idade dos bebês no experimento. Primeiro tentou com crianças de 9 meses, depois com crianças de 6 meses, agora com crianças de 3 meses. E digo a ele que ainda está muito longe, mesmo a criança que acabou de nascer é capaz de nadar. Eu disse andar antes, mas é nadar, tá? Pois ela nadava no útero da mãe. Portanto, dê à criança uma chance e que seja similar ao útero materno. É isso. Por hoje é só. Um grande beijo. Namastê.